E aí pessoal, esse é mais um episódio do canal e neste episódio estarei falando um pouco para vocês sobre direitos trabalhistas e alguns direitos que vocês possuem e talvez não saibam. Número 1, sobre a CIPA. A CIPA, pessoal, a sua sigla significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E ela é obrigatória por lei para todas as empresas que tenham 50 ou mais funcionários trabalhando efetivamente. E ela serve como uma comissão de prevenir qualquer tipo de acidentes formada por funcionários da empresa. E estes funcionários possuem 2 anos de estabilidade, porque a lei assim o fez para que eles pudessem ter autonomia ao falar e para não ficarem com medo de serem mandados embora. Assim eles poderiam representar todas as vontades e a voz dos funcionários dentro da empresa. E é muito interessante isso, pessoal, porque eu trabalhei numa empresa e lá trabalhava um cara que ninguém gostava dele, ele trabalhava na almoxarifada, esse cara. E ele sempre, não sei porquê, mas ele gostava de ficar negando as coisas para os outros. As pessoas iam lá buscar material com ele, que era necessário para o trabalho, e ele simplesmente falava que não tinha e dificultava o trabalho de todo mundo. Então ninguém gostava desse cara. Mas teve um dia que teve um cara que ele trabalhava como ajudante, e o cara que trabalhava com ele pediu para ele ir lá e buscar o material. Ele foi, o cara, como sempre gostava de fazer, de ficar negando as coisas para os outros, disse para ele que não tinha. Aí o cara voltou, explicou pro cara que não tinha, aí depois esse cara que trabalhava com ele foi lá e pegou o material e depois chegou nele e tipo, meio que tirou sarro. Tu falou que não tinha, mas o bagulho tava lá. Aí o cara foi, esse ajudante, pegou e ficou com raiva, foi lá de novo falar com o cara, do almoxarifado, e falou pra ele que, você quer dizer que pra mim não tem então material, pros outros tem. Aí depois falou que ia resetar com ele quando fosse embora. E na hora que ele foi, pegou e foi embora, tava no ponto de ônibus, esse cara da almoxarifada, depois esse cara que era ajudante chegou e deu um soco no olho dele, tipo, o cara foi trabalhar no dia seguinte com o olho inchado, gigantesco, e na época era época de eleição, de votação na CIPA, tipo, ele virou um herói pra todo mundo na empresa, porque nem gostava daquele cara. Aí todo mundo se reuniu e decidiu votar nele, pra ele ganhar estabilidade e a empresa não poder mandar ele embora, porque todo mundo sabia que a empresa ia querer mandar ele embora por causa disso, né? Que foi agressão. E o pessoal votou tudo nele, ele ganhou e ficou estável na empresa. Só que a empresa ficou meio frustrada, né? Porque eles já estavam querendo mandar o cara embora e dar estabilidade pro cara. Aí a empresa foi e, tipo, meio que projetou o período dele de 2 anos, que ele ficaria na empresa, né? E mandou ele embora assim. Ou seja, ele ganhou por 2 anos, na qual ele não tinha trabalhado na empresa, a empresa pagou esse tempo só para ele, para poder mandar ele embora pelo que ele tinha feito. Mas, por lei, isso não pode, pessoal. A empresa não pode simplesmente projetar o tempo de serviço, que seria de 2 anos pela estabilidade da CIPA, pagar para o cara para ele ser mandado embora. Ou seja, o sujeito poderia até ingressar com uma ação e pedir a reintegração na empresa, né? Claro que ele não fez isso, mas isso é só um dos direitos que ele poderia ter feito, né? Mas ele acabou sendo herói para o pessoal da empresa por ter acertado as contas com esse cara nunca mais negou nada para ninguém. E, número 2, a multa do FGTS. Quando você trabalha, pessoal, é lógico que a empresa é obrigada a depositar um valor que seria de 10% do teu piso salarial no FGTS. Ou seja, você recebe R$1.000 no teu piso, então obrigatoriamente a empresa deve depositar R$100 no FGTS. Esse valor vai acumulando todo mês. Mas o que muitas pessoas fazem é fazer um acordo e combinar com a empresa para que mande ele embora. Ou seja, a empresa vai dispensar o funcionário, mas para isso ela pede que o funcionário, que seria a multa que a empresa é obrigada a pagar, que seria de 40% para o funcionário, ele devolver para a empresa. Porém, isso não é permitido por lei. Isso seria a mesma coisa que uma fraude. A empresa que faz isso, se um fiscal do trabalho souber pegar ela fazendo isso, ela é obrigada a pagar a multa, e o sujeito que recebeu o seguro-desemprego, ele é obrigado a devolver aquelas parcelas, e sem contar, isso a gente está falando na esfera trabalhista, né? Isso sem contar na esfera penal, que seria o crime de fraude a documentos públicos. Então, pessoal, esse tipo de acordo não é permitido, porque a empresa, quando dispensa um funcionário, ela é obrigada a pagar
para o funcionário um valor de 40% em cima do FGTS já acumulado até o período da dispensa. Ou seja, se o funcionário, quando foi dispensado, tinha um FGTS guardado de R$1.000, a empresa teria que depositar mais 400 e com isso o empregado sacaria 1.400. E mais 10% ela é obrigada a dar para o governo, ou seja, 40% vai para o funcionário e 10% desse valor vai para o governo. Então a empresa é obrigada a dar 50% do valor da multa do FGTS. Mas a maioria das empresas aceitam esse acordo para que assim o funcionário possa receber o seguro-desemprego, já que isso não vai causar nenhum tipo de problema para a empresa, porque não vai ser ela que vai pagar o seguro-desemprego, mas mandando o funcionário embora, ela vai ter a perda da multa que ela é obrigada a pagar. Então ela pede muitas vezes para que o funcionário devolva esse valor para poder mandar ele embora, mas esse tipo de acordo não é permitido e o funcionário pode responder por isso e ter que devolver os seus valores de seguro-desemprego. Número 3, aviso prévio. O aviso prévio, pessoal, não é algo que está dentro do direito trabalhista, ou seja, na CLT, que é a Consolidações da Lei do Trabalho, ou seja, não está dentro dela, está enquadrado dentro do direito civil. E seria mais uma espécie de uma força contratual, ou seja, uma empresa e o empregado, ambos têm que avisar ao outro se um quiser se demitir ou o outro quiser causar a dispensa, ou seja, particularmente, o empregado ele pode se demitir, ou seja, ele pode pedir para sair do trabalho naquele exato momento. Porém, existe o campo do contratual, que é o aviso prévio. Ele obrigatoriamente teria que avisar a empresa um mês antes dele poder sair. Se ele quiser sair na mesma hora que ele avisa, ele terá que pagar o seu piso salarial para a empresa, ou seja, será descontado na rescisão contratual. Então, por exemplo, se um funcionário ele recebe R$1.000, quando ele sair da empresa e não quiser cumprir o aviso, esses R$1.000 ele terá que pagar para a empresa. Será descontado da rescisão dele. Então, é muito melhor para o funcionário que ele cumpra o aviso prévio, para que ele não perca esse tempo, né, que ele seria, praticamente, ele daria 30 dias trabalhados dele para a empresa. E da mesma forma, a empresa, se ela for dispensar um funcionário, ela deve avisá-lo antes. Se ela quiser dispensá-lo naquele momento, ela pode, mas ela terá que indenizar e pagar o seu aviso prévio, que seria também os seus dias trabalhados dentro de um mês, que nesse caso daria R$1.000, ou seja, o funcionário ganharia um mês da qual ele não trabalhou. Porém, se a empresa pode muito bem fazer com que o funcionário continue trabalhando e cumpra o aviso. Porém, existem algumas regras. Se a empresa quiser que o funcionário cumpra o aviso prévio, ela pode escolher duas opções. Uma, de que o funcionário trabalhe 2 horas a menos dentro da sua jornada, ou seja, ele vai sair 2 horas mais cedo, ou então que ele ganhe uma folga durante a semana, ou seja, ele vai ter uma folga a mais, por exemplo, ele trabalha de segunda a sexta. Dentro de segunda a sexta a empresa vai ter que dar um dia de folga para ele, ou então que todos os dias ele seja dispensado 2 horas mais cedo. Isso, pessoal, a lei fez para que o funcionário já possa correr atrás de outro emprego, ou seja, ele já teria tempo para ir atrás de outro emprego. 4. Salário, famoso salário por fora, que é aquele salário que muitas vezes as empresas pagam ao funcionário por fora, ou seja, o funcionário vai exercer uma função, só que geralmente a função tem um piso elevado, a empresa não quer pagar isso, então ela pega e faz mais ou menos o esquema, eu te pago um salário mínimo na carteira, mas você recebe aí mais 1.500 por fora. A empresa não pode fazer esse tipo de acordo, e nem é bom para o funcionário também aceitá-la. Porque a empresa tem que depositar o seu FGTS. Muitas vezes elas fazem isso para esquivar dos valores que ela tem que pagar para você futuramente quando você sair da empresa. Ou seja, eu já trabalhei numa empresa em que eles me pagavam 2 salários mínimos, mas era pouco para a função que eu ia exercer. Então eles me pagavam a minha insalubridade e mais R$1.000 por fora. Então na minha carteira eu ganhava só 2 salários mínimos, mas por fora eu ganhava mais 1.000 e pouco. Então, quando eles iam depositar o meu FGTS, eles faziam um valor que é mais ou menos o FGTS de 10% do piso que você recebe, que na época dariam R$130 que eu estava recebendo de FGTS. Porém, o correto era que eles pagassem o FGTS do valor todo que eu estou recebendo, que daria mais ou menos uns R$240.
Então, futuramente acumula daquilo e depois eles quisessem me dispensar e daria um valor elevado para eles. Então, com o intuito de reduzir esse valor, eles pagam um certo valor X na carteira e outro valor eles pagam por fora, já para você não acumular, entendeu? Muitos direitos, ou seja, muitos subsídios na hora que eles precisarem ou você quiser ir embora da empresa. Mas isso é contra, eu até na época eu aceitei, trabalhei desse jeito, mas com o tempo eu fui aprendendo e isso não é muito bom, o pessoal não é muito indicado, mas de qualquer maneira você pode muito bem ingressar com uma ação e desta forma a empresa será obrigada a pagar todos os valores que deveriam estar dentro do teu salário ressarcidos. Ou seja, para você poder ingressar com uma ação, atualmente você tem um prazo de 2 anos. A partir do momento que você sai da empresa, você tem 2 anos para poder entrar com a ação. Se você não entrar dentro de 2 anos, você não vai poder entrar mais com a ação. Esse é o prazo prescricional para você entrar com uma ação trabalhista. E mesmo que você entre com a ação só regressa 5 anos o prazo que na data que você entra com a ação. Ou seja, você trabalhou numa empresa 10 anos, aí eles te pagaram de forma inadequada. Aí você entra com a ação logo quando você sai da empresa. Dentro desses 10 anos te pagaram errado, mas você só vai poder exigir coisas que foram, acontecimentos que foram dentro do prazo de 5 anos que você esteve na empresa. Aqueles outros 5 anos que você trabalhou antes serão perdidos. Esse é o prazo da prescrição parcial, pessoal. Então, na época eu aceitei, mas eu só fui saber disso depois e acabei nem entrando com nenhum tipo de ação, pessoal. Mas você pode muito bem requerer isso após você sair da empresa. E número 5, carteira de trabalho. Pessoal, muitas empresas, principalmente assim, empresas pequenas, não registram funcionários, acabam apenas pagando um salário para eles e não fazem o registro na carteira. E isso é extremamente proibido por lei ou correto. Seria quando a empresa, o funcionário começar a exercer a sua função, é que ele já esteja devidamente com a carteira assinada. A lei ainda permite um certo prazo assim, de tolerância de 48 horas, que seria no máximo 2 dias após a iniciativa das jornadas de trabalho. Então, antes disso, a empresa não pode obrigar o funcionário a trabalhar sem carteira trabalhada, mas isso acaba acontecendo com várias pessoas. Eu também já trabalhei numa empresa assim. Dentro de 3 meses, todos nós sabemos que tem um período de experiência, né? Que seria o tempo que você trabalharia, que pode ser de 45 dias e prorrogável por mais 45 dias, que é quando a empresa pode romper o contrato sem que isso cause nenhum tipo de prejuízo para as partes. E eu aceitei trabalhar numa empresa assim, que a empresa queria registrar minha carteira só quando eu tivesse 3 meses de empresa. E eles só fizeram isso quando eu tinha 3 meses de empresa mesmo. Que aí eles queriam passar o prazo da experiência, ou seja, que eles não queriam gastar com exames, esse tipo de coisa. Então eles só queriam registrar o funcionário quando ele efetivamente fosse adequado para o trabalho. E eu acabei fazendo os exames e sendo admitido com a carteira assinada só após 3 meses, quando eles estavam satisfeitos com o meu trabalho. Mas você pode muito bem ingressar com uma ação e obrigar que a empresa pague os seus salários todos novamente e todas as suas férias, todos os seus direitos, porque existe até aquele velho ditado dentro do direito trabalhista que aquele que não paga de forma correta é obrigado a pagar 2 vezes, ou seja, pagou errado, paga 2 vezes. Mesmo que ele já tenha te pagado, ele é obrigado a pagar novamente por ter feito a contratação de forma ilegal e de forma indevida. Então é muito interessante, vocês sabem de todos esses direitos que eu expliquei para vocês, pessoal. É lógico que existe muito mais outros direitos, mas são direitos básicos e direitos muito importantes que muitas empresas, de forma incrivelmente, elas não respeitam e também não aceitam qualquer tipo de indagação, ou seja, você vai querer discutir alguma coisa, eles já acham ruim, ou seja, querem te mandar embora. Mas o que eu indico, pessoal, e recomendo, era que vocês continuem o seu trabalho, entendeu? Independente se eles não querem te pagar, ou independente que eles não façam de forma correta o seu contrato, o importante é que você saiba desses direitos, e após você sair da empresa, você pode muito bem recorrer e ter todos esses seus direitos ressarcidos de volta. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês deixem
deixe aí seu joinha, que vocês se inscrevam e se vocês tiverem gostado, também divulguem o canal para que ele cresça cada dia mais. É isso, pessoal. Até a próxima.